Olá meus caros, aqui é o Corvo, e bem-vindos a Zombieland. Para sobreviver ou virar comida de zumbis. O mais provável é certamente a segunda opção. Sobreviver no caos, que é um apocalipse zumbi, é algo que só existe mesmo na cabecinha de vocês. Mas não se preocupem. Zombieland, filme de 2009 dirigido por Ruben Fleischer, não vai encher o saco com coisas do tipo. Nada de horror, nada de tensão. Aqui não há necessidade de dormir com o olho aberto ou perder a cabeça imaginando como comer, beber e sobreviver mais um dia. Zombieland é pura diversão, um filme que opta por deixar todas as tensões e o realismo de lado para abordar apenas os elementos pastelões dessa situação hipotética, que é viver no limite enquanto um monte de mortos-vivos ambulantes tentam lhe tirar um bife das nádegas. Um dos motivos que tenho para dedicar um tópico para esse filme aqui no Cine Corvo é justamente esse. Dentro do gênero zumbi, ele se diferencia da maioria porque se organiza o tempo todo em um tom de comédia, onde coisas ruins acontecem, os personagens se ferram e são ferrados entre si, mas nunca nada é visto ou encarado com muita seriedade. O filme não o estressará em nenhum momento, e os personagens tampouco perderão a cabeça com alguma coisa. É um filme super pipoca, e acreditem, mesmo que ele envolva um gênero tão grotesco como o zumbilesco, ele acaba funcionando muito bem de acordo com o propósito traçado. Os 4 personagens principais são muito caricaturais, e é interessante acompanhá-los nesta pequena jornada. Um segundo motivo para resgatar o filme é o fato de eu, Corvo, ainda não ter assistido a sequência dele, Zombieland Double Tap, que foi lançada no ano passado. Como tenho planos de comentá-lo quando finalmente assisti-lo, em breve, optei por dedicar algumas palavras acerca do primeiro para que haja posteriormente uma referência mais completa na playlist. Pode não parecer, mas Zombieland tem uma boa base de fãs. Não foi por acaso que depois de 10 anos ele ganhou uma sequência e ainda com um elenco original. Exceto por Emma Stone, que ficou famosa e chegou a receber algumas nomeações ao Oscar, a carreira dos demais não ascendeu tanto ao estrelato, o que não inflou, portanto, a sua folha de pagamento e certamente facilitou as coisas. Mas é indubitável que o interesse em uma sequência ajuda muito para que um filme B, da década passada, possa ganhar mais um exemplar. Os apreciadores deste filme aguardavam muito um segundo round, e daqui a alguns dias saberei se ele de fato valeu a pena. Zombieland é um filme que, por não se levar muito a sério em momento algum, acabou reunindo na sua base de fãs pessoas com um perfil mais hardcore do gênero zumbi e outras pessoas que também apreciam o gênero, mas são mais casuais. O gênero zumbi, embora não pareça, é um gênero bastante diverso. Nele nós temos filmes com uma abordagem mais militar, que aborda o aspecto mais bélico do caos e a ação. Temos outros filmes mais políticos e intelectualizados, que querem deixar alguma mensagem explícita ou implícita, como por exemplo, os filmes feitos pelo finado mestre George Romero. Temos filmes mais aventureiros e conspiratórios, onde armas biológicas e a indústria farmacêutica são questionadas. Há outros onde os monstros sequer são os zumbis, eles são apenas uma forma de demonstrar quem são os reais monstros da história, ou seja, os próprios humanos, que optam por um estilo bárbaro de vida e de imposição da lei do mais forte em momentos de escassez. Competir e exterminar ao invés de coletivamente construir. Ou seja, o gênero é mais amplo do que ele parece ser. E para cada tipo de estilo mencionado, há pessoas que possuem uma preferência por A, B, C ou D. Curiosamente, essas pessoas se misturam quando aparece um filme como Zombieland. Porque, embora pastelão e bem-humorado, ele não quer caçoar ou ridicularizar o gênero, ou competir, e sim festejá-lo, fornecendo quase 90 minutos de distração e entretenimento para os fãs dos zumbis. Foi um filme que convidou todo mundo para a festa, e não apenas uma panela ou grupinho. Ele é uma homenagem para o gênero e seus apreciadores, e foi estruturado de forma a manter um clima bastante ameno e lúdico, como o de um parque de diversões, o Pacific Playland, que é o ponto final do filme, a última parada do quarteto de personagens. O formato de Zombieland é bastante simples. Os personagens não são chamados pelo nome real, e sim por pseudônimos de lugares de onde vieram ou têm alguma relação. Uma explicação racional para isso? Tem. A impessoalidade dos encontros, algo que se tenta manter.
Mas, no fim das contas, o filme não se importa em problematizar isso. Ser racional ou criar qualquer coisa próxima do realismo não é algo que combine muito com Zombieland. O filme não é realista em nenhum aspecto, nem para dar nomes ou até mesmo justificá-los. Ele se nega a encher a sua paciência com essas coisas. Escute, veja, e se achar engraçado, ria da situação. Ele não espera nada mais de você. O quarteto começa separado e posteriormente se encontra. Eles são formados pelo nerd ultrafóbico e recluso Columbus, por Tallahassee, o destruidor de zumbis cuja especialidade é literalmente essa, embora seja um personagem mais interessante por carregar no seu histórico a perda de um pequeno filho. E por fim, as duas irmãs vigaristas, Wichita e Little Rock, que davam golpes antes do apocalipse zumbi e continuaram a dar após ele. Suas vítimas prediletas, claro, são os dois pamonhas anteriormente citados. A estrutura narrativa é bastante simples. Columbus é o narrador. Ele conta os eventos passados e analisa os acontecimentos presentes, na primeira pessoa. Acompanhamos os personagens convivendo. E, ao mesmo tempo, ouvimos também os próprios comentários de Columbus, como se ele estivesse pensando consigo mesmo ou contando a história em retrospectiva. O que dá, à narrativa, como esperado, uma visão mais pessoal e íntima dele. E Columbus, importante lembrar, faz suas avaliações muito influenciado pelas suas fobias, o que, por sinal, ele tem várias. Foram elas que o ajudaram, ironicamente, a sobreviver durante tanto tempo no meio do caos. Há uma série de regras de sobrevivência que ele criou, uma lista muitíssimo longa que Columbus segue religiosamente, de forma paranoica, eu diria. É engraçado principalmente porque a cada momento que acontece alguma merda no filme, ele fica te lembrando sobre qual regra foi quebrada ou seguida, escrevendo a mesma na tela. O artifício funciona muito bem como um alívio cômico e reforça diretamente para que vocês não levem o filme tão a sério assim. A lista de Columbus é gigantesca e eu não vou citá-la na íntegra, mas algumas regras são, por exemplo, manter-se em forma, porque os gordos morrem primeiro. Usar sempre o cinto de segurança, porque nunca se sabe quando acontecerá um acidente de carro. Por falar em carros, sempre checar o banco de trás dos veículos também é uma regra. Acerte ou atire 2 vezes, que nada mais é do que o chamado double tap, porque melhor um zumbi com o cérebro explodido do que o risco dele agarrar seu calcanhar quando menos esperar. Bem, são regras desse tipo. Mas há também algumas menos defensivas, digamos, que Columbus vai anotando com o prosseguimento da jornada, visto que sua lista de regras é também um projeto em construção. Uma nova regra que ele escreve durante o filme, por exemplo, é a regra de aproveitar as pequenas coisas e os pequenos momentos, pois nunca se sabe se você terá outra oportunidade. De certa forma, a convivência dos 4 personagens, embora breve, acaba sendo também um processo de desenvolvimento e superação de algumas barreiras pessoais que todos eles possuem, individualmente. Separados, eles continuam sendo interessantes e carismáticos, mas juntos, eles são muito mais funcionais, embora alguns deles sejam incrédulos em relação a isso. As irmãs, no caso, que vivem tripudiando, passando a perna nos 2 palermas apenas para encontrá-los mais adiante e repetir o processo. Mas parte desse processo do filme é justamente que todos percebam o quanto funcionam bem juntos, e as irmãs, inclusive, as 2 criaturinhas menos confiáveis do filme, repensem os seus conceitos. Wichita quer levar Little Rock, a irmã de 12 anos, ao Pacific Playland, um parque de diversões, porque realmente se responsabiliza e cuida da pequena. E parte da sua motivação em afastar os vivos é a preocupação com o bem-estar dela. Mas no fundo ela também nutre o desejo de voltar a se sentir um pouco criança novamente, algo que, embora jovem ela seja, ela não sente há muito, muito tempo. E este é um aspecto recorrente em Zombieland também. Não podemos dizer que haja no filme um real antagonista, destruidor e intimidador, um mal encarnado. Os zumbis, por exemplo, são apenas zumbis. Eles são apenas instinto e nada mais, não têm consciência do que fazem. Não encontraremos no meio do caminho tampouco um personagem ao estilo Negan de The Walking Dead. E ao mesmo tempo, ao conhecer um pouco mais os 4 sobreviventes,
vamos percebendo que eles são pessoas com questões sensíveis em seus passados, mas elas que não são suficientes para que de fato possamos demonizá-los de alguma forma. Constatar isso novamente reforça o quão descontraído e pipoca é Zombieland, um filme para esticar as pernas, se acomodar, não pensar em muita coisa ou ficar aferindo julgamentos. Mas não ache que, em virtude disso, Zombieland não tenha ação. Sim, ele tem. E o filme é gore, embora não seja a todo instante, visto que ele se importa mais com a convivência dos personagens do que, propriamente, com a carnificina. Mas quando ela acontecer, ela será gráfica. É um filme de zumbi, meus caros. Faz parte do cenário e do show. E as cenas, além de violentas, são muito ajudadas por uma trilha sonora repleta de rock e heavy metal, com músicas de nomes como Metallica, Van Halen e Blue Oyster Cult. Nada mais adequado, eu diria. Oh yeah! O elenco em si não é dos melhores em termos de atuação, mas é formado por algumas carinhas que talvez vocês conheçam de outros trabalhos. Tallahassee é interpretado por Woody Harrelson, Wichita Emma Stone, que talvez seja reconhecida pelo público jovem por ter sido Gwen no filme The Amazing Spider-Man 2. Já Little Rock, bem, ela é Abigail Breslin, que desde pequenininha já chamava atenção em filmes como Signs e Little Miss Sunshine, muito famoso. Jesse Eisenberg também ficou conhecido por interpretar Mark Zuckerberg na Sétima Arte e também ter sido o mais recente Lex Luthor no universo da DC. Mas desde 2004, no filme The Village, ele já dava indícios de que o veríamos mais em filmes futuros. Mas, enfim, de modo geral, nenhum deles ficou tão popular ou teve o mesmo sucesso que Emma Stone, que pessoalmente eu também não acho que seja assim acima da média. No entanto, juntos eles funcionam muito bem. Ninguém brilha individualmente, é o coletivo que faz a diferença em Zombieland. O filme ainda conta com uma participação breve e especial de Bill Murray, o que agradará aos antigos fãs de Ghostbusters, os caça-fantasmas. Mas é apenas uma ponta, visto que a turma dá uma passadinha na casa dele em Hollywood. Ele interpreta a si mesmo no filme. Esse cameo, originalmente, foi imaginado com Patrick Swayze, famoso por filmes como Dirty Dancing e Ghost, mas na época ele estava lutando contra um câncer pancreático e muito debilitado. Batalha que ele perderia, infelizmente, no ano de lançamento de Zombieland, que teve sua estreia no dia 25 de setembro de 2009. Patrick Swayze faleceu 11 dias antes, no dia 14, com 57 anos de idade. Bem, meus caros, é isso. Não há nada muito complexo a dizer. Zombieland é um filme bastante simples e ótimo para quem quer apenas relaxar e passar o tempo. É um filme que não tem absolutamente pretensão alguma, e por isso mesmo reserva alguns bons momentos tanto no sentido de arrebentar zumbis de formas inusitadas, o parque de diversões reserva alguns bons momentos, como também de alívio cômico na convivência conflituosa, esquisita e torta entre os personagens envolvidos. Have fun! E um abraço do Corvo.